Chamada para liderar. Hoje vamos refletir na última parte dessa série sobre a vida de Davi, em alguns pontos que nos chamam a atenção de como liderar. E hoje vamos falar chamada para liderar com o propósito de continuar. O reinado de Davi alcançou a sua velhice. Foi um homem de um reinado longo, de um reinado próspero, com erros e acertos, mas com arrependimento no coração, o que o fazia ser segundo o coração de Deus. Um homem que prestava atenção naquilo que o Senhor queria para ele. Um homem que, quando errava, falava: Senhor, como proceder neste caso agora? Senhor, me perdoa. Senhor, o meu coração se arrepende. E assim nós devemos ser. Mulheres chamadas para liderar com um coração arrependido dos erros que cometemos, porque não somos supermulheres, não somos perfeitas. Buscamos em Deus esta perfeição. Queremos ser mulheres aprovadas pelo Pai, mulheres santificadas, separadas do erro, com o propósito de dar continuidade à nossa liderança. Algumas de nós hoje é mãe, amanhã será avó. Um dia não estaremos mais aqui. Mas o que ficará? Como a sua família, no trabalho por onde você passou, a igreja por onde você esteve, a sociedade por onde o seu nome foi chamado, como ficará quando eu e você não estivermos mais aqui? Nós precisamos ter essa consciência de não fazermos as coisas para o nosso único prazer, mas para deixar um legado, para deixar uma história, porque as gerações, elas continuarão. Nossos filhos terão filhos, e os filhos dos nossos filhos também terão filhos. E há um propósito para estarmos aqui. Há um propósito para Deus ter criado cada uma de nós e a nossa geração, para levar o nome do Senhor Jesus aos corações sedentos, com fome de justiça, de salvação, de proteção. Precisamos ter essa consciência, porque a nossa liderança, ela tem um propósito para continuar. E Davi, em sua velhice, quando Salomão está próximo para suceder o seu reinado, Davi então ele chama o seu filho e dá um conselho. Quantos conselhos você tem dado aos seus? Como você tem procedido desta forma? Você é uma mãe que só dá broncas, por exemplo, no momento dos erros e não busca colocar em seu filho a consciência de que ele é chamado por Deus para um propósito? Como você tem tratado essa situação? O seu casamento, ele tem um propósito de existir. A unidade entre duas pessoas não é simplesmente para o prazer, mas para um propósito de Deus, para a honra e glória do nome do Pai. Se o Senhor te chamou para esta empresa, Ele não te chamou para ter uma troca de salários e serviço, mas sim para evangelizar aqueles que estão neste lugar onde você está. Então, para tudo, há um propósito do Senhor na nossa vida. E precisamos ensinar as pessoas, seja na sua casa, na sua família, seja no trabalho, seja na sociedade. Precisamos ter este discernimento de passar ao outro quem é Jesus, quem é Deus na nossa vida. Somos semeadores, temos esta missão. Em Mateus capítulo 28, o Senhor fala: ide e fazei discípulos. Precisamos ser discipuladoras, mas não discipuladoras do caos, do medo, da ira, da angústia, mas discipuladoras da palavra do Senhor, que é a verdade para a nossa vida. Em 1 Reis, no capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão, seu filho, e morre. Morre com um legado, morre com um reinado aprovado por Deus. E no versículo 1 diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Ele coloca essa responsabilidade para a Salomão, que ia assumir um reinado. O que você tem falado para sua filha quando se tornar uma esposa, mãe? O que você tem dito ao teu filho quando ele assumir uma casa? O que você tem dito aos seus sobrinhos, netos, filhos, pessoas que estão ao seu lado no trabalho?
o que você tem dito? Coisas corriqueiras, sem propósito, ou passando a eles um legado, um ensinamento? E ele continua aqui: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, como todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Versículo 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Legado, ensinamento. Este é o chamado da sua liderança. Você precisa conduzir dessa forma, onde quer que andares, seja no carro, seja em volta de uma mesa, seja num parque, onde quer que andares. Ensine a palavra do Senhor. Coloque a palavra do Pai no coração daqueles que estão ao seu lado. Não com contendas, não com imposição, mas de uma forma que haja consciência no coração de cada um que você tem falado. Por isso é com amor, é como Deus te mostra. Quando nós entendermos que o chamado da nossa liderança é para um propósito de continuar, um propósito de legado, nós trataremos as situações de forma diferente, de uma forma que trará aos corações daqueles que estão ao seu lado, daqueles que o Senhor tem colocado na sua vida, mostrando quem Deus é na minha vida, na sua vida, na vida dos seus. Isto foi tão real na vida de Davi, que numa certa ocasião Davi já não estava mais presente entre as pessoas, já tinha falecido. E no livro de 1 Reis, no capítulo 15, quando um dos reis que sucederam, porque o livre-arbítrio está nas pessoas, então as pessoas decidem se elas querem ou não andar conforme aquilo que você tem ensinado, mas as suas mãos estão limpas, o seu coração está alegre e tranquilo, porque você tem assumido este papel de ensinar o próximo, e um desses não reinou conforme os preceitos de Deus. E no capítulo 15, a partir do versículo 3, a parte B, diz assim: e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. O Senhor tem prometido algo para a sua casa, para a sua família, para a empresa onde você está. E esse legado, ele continuará, ele perseverará de geração em geração. Por isso, nós não podemos nos atentar e nos pautar no livre-arbítrio das pessoas. Nós precisamos falar da palavra de Deus, ensinar essas pessoas, porque a promessa que o Senhor tem colocado para você em relação à sua família, à sua geração, ela não terminará em você, ela continuará, mas depende do que você tem falado, depende do seu comportamento para com os seus. Porque mesmo que há um desvio lá na frente de alguns deles, o Senhor, ele é fiel para com aquilo que ele prometeu, assim como ele falou aqui: eu fui fiel a Davi, seu pai, porque ele cumpriu o que era reto ao Senhor. Teve seus erros, mas um coração arrependido. Por isso, não deixe de falar de Deus para os seus. Não deixe de ser um testemunho, não deixe de servir, não deixe de cumprir uma liderança segundo o coração de Deus e em nome do Senhor dos Exércitos,
para que haja um legado, para que fique em sua descendência a palavra de Deus. E quando olharem para você, quando refletirem sobre quem você era, vão dizer: era uma mulher de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não desista da sua liderança. Persista, pergunte a Deus: Senhor, como fazer todas as coisas. Amém.